Oi pessoal, estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a organização estrutural do treinamento físico. Essa que muitas vezes é sugerida desta forma aqui, como 4 fases. Algumas literaturas trazem 5, né? Que seria, por exemplo, a primeira fase aqui de resistência, junto com uma adaptação neural, né? Aprendizagem dos movimentos antes da resistência. Então a resistência ficaria como 2, a hipertrofia como fase 3 e aí a força 4 e por fim 5 a potência. Mas desta forma aqui eu acredito que fica também bem didático para a gente entender a ideia que eu quero passar para vocês em relação à organização de um treinamento físico, desde o início até as fases mais importantes, quando a gente pensa em estética ou quando a gente pensa em melhorar a condição física do nosso aluno ou a minha condição física. E se você quer receber esse vídeo completo, me manda no direct que eu envio para você. Bom, pessoal, é o seguinte, com relação à resistência, é uma fase que a gente precisa o quê? Desenvolver tolerância para que esse meu aluno ele consiga produzir determinados movimentos ou trabalho fisiológico por mais tempo. Tá? Por isso que tem esse nome de resistência. Ou seja, é muito comum, durante essa fase da resistência, os treinadores optarem por repetições mais altas, né? E utilizar também um RM um pouco mais baixo. Existem alguns treinadores que gostam de trabalhar com percentual do RM menor que 65%. Tá? Então a primeira sugestão é isso, você vai trabalhar a primeira fase com 65% ou menos da repetição máxima ou da força máxima aí que o seu aluno consegue produzir num exercício. Tá, e nessa fase da resistência, também chamada de fase de adaptação neural, como eu havia comentado com vocês, muitos estudos eles evidenciam que é possível eu melhorar a minha resistência do aluno e a força dele utilizando o número de séries de cada exercício entre 1 e 2 séries. As repetições, como eu já comentei, elas ficam em torno de 15 ou mais, 15 a 20 repetições. O intervalo de recuperação entre elas, a sugestão é um intervalo menor que 1 minuto. Intervalo menor que 1 minuto, certo? Então isso aqui seria uma montagem básica de um treino de resistência, né, para esse aluno começar então a melhorar. Com relação à sugestão, segundo a American College e outros guidelines que a gente acompanha, é importante que seu aluno ele faça de 4 a 8 exercícios para os principais grupos musculares. Então suponhamos que seja uma rotina para fazer um treino único, né? O que nós poderíamos colocar aqui? Um supino, uma puxada ou remada, um exercício como o agachamento, que seriam os principais, certo? E aí, depois que a gente faz esses 3 aqui, que seriam os principais ou os mais funcionais, a gente pode então ir para o segmento. Fazer de repente um bíceps, um exercício de tríceps. Para as garotas, poderemos colocar de repente um glúteo, 4 apoios. Glúteo, certo? Ou posso continuar, né, em exercícios multiarticulares, ao invés de optar em exercícios mais isolados, né? Terra, certo? E respeitando essa condição aqui, 1 a 2 séries, com repetições entre 15 a 20, intervalo menor do que 1 minuto. Então eu vou lá, faço um supino reto ou inclinado, uma puxada ou remada, um agachamento, ou até mesmo um leg press. Depois eu vou treinar os segmentos. E por fim, eu ainda preciso fazer o quê? Fortalecimento da musculatura que nos dá então estabilização, que são os músculos do core, né? Então, no final, eu posso acrescentar aqui exercícios para o core. Certo? Então isso aqui seria, por exemplo, um microciclo. Eu poderia utilizar isso aqui durante 1 semana, ou até mesmo 3 semanas, certo? Então poderia fazer esse treino segunda,
quarta e sexta, por exemplo, por 3 semanas. Na quarta semana, eu faço uma transição e troco o treino. Ou na quarta semana, eu faço uma transição e eu vou para outra fase. De repente, a fase da hipertrofia. Eu tenho 2 opções aí. Ou eu continuo na resistência e troco os movimentos, podendo fazer, se eu estou fazendo reto, eu tiro o reto e vou para o inclinado. Se eu estou fazendo uma puxada, eu tiro a puxada e vou para uma remada. Se eu estou fazendo um agachamento, eu posso tirar o agachamento e ir para um leg press, por exemplo. Então eu posso permanecer na resistência ou eu posso ir para um treino de mais volume para hipertrofia, após 3 ou 4 semanas de treino, tá bom? Isso tudo vai depender das adaptações que o seu aluno conseguiu ao longo desse pequeno microciclo de 3 semanas, sendo de 9 a 12 sessões de treino, beleza? Se você utilizar 4 semanas. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí um pouquinho com você sobre esse aspecto do treino de resistência e nós vamos voltar falando depois da hipertrofia.